o 13º capítulo, ou seja, já ministramos mais da metade, porque o livro de Apocalipse tem quantos capítulos, irmãos? 22 capítulos, então já passamos da metade. Eu disse no domingo passado, no culto que foi online, eu disse para você que o livro de Apocalipse pode ser dividido em duas partes, bem na metade. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos todo o conteúdo do livro, todo. E na segunda parte, que é do capítulo 12 até o capítulo 22, é uma recontagem, é uma reprise. É como se você rebobinasse a fita e começasse de novo. Às vezes essa expressão rebobinar, para nova geração, ela é estranha, né? Então vou falar a mesma coisa de você voltar o áudio, voltar o vídeo, para você começar a ver novamente o vídeo, ou ouvir novamente o áudio. Por quê? Porque a segunda parte conta as coisas que ocorrem na primeira parte, porém com detalhes que nós não encontramos na primeira parte. Um desses detalhes é o capítulo 13. Por quê? Porque o capítulo 13 fala a respeito do anticristo, especificamente do anticristo e do falso profeta. Então é um capítulo importante que você hoje vai aprender e conhecer, e não apenas saber na mente, mas você vai ter revelação, amém? Então hoje eu quero que você preste muita atenção. Diga para o irmão que está aí distante de você, diga para ele, preste muita atenção. Não tem problema você gritar não, tá? Pode falar. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 13, já pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos abrir muito a Bíblia, eu preciso de um irmão ninja para abrir aí o programa. Último livro da Bíblia, Palavra de Deus, capítulo 13. É o capítulo que fala a respeito das duas bestas. Então vamos falar a respeito das duas bestas. Primeiro eu vou ler todo o capítulo com você, depois eu vou entrar na palavra. Então está aí verso 1. Vi emergir, subir do mar, uma besta, que tinha quantos chifres? 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante, guarda esse segundo versículo para você entender a profecia. Diz assim: a besta que vi, João está falando, a besta que vi era semelhante ao que? Leopardo, com os pés como de urso e boca como de quê? De leão. 3 animais, quais são eles? Leopardo, urso e leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então preste atenção, diz que essa besta vai ser ferida, em outras palavras, vai morrer, mas vai reviver. E por conta dessa coisa extraordinária, muitas pessoas vão seguir essa besta. É o que o texto está dizendo. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Quem é o dragão, meus irmãos? Quem? Diga assim comigo, o dragão. Diga mais forte, o dragão é a antiga serpente. Diga, a antiga serpente é Satanás. Então quem é o dragão? Satanás. Ok? Diz aí, adoraram o dragão, no verso 4, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Vamos dar uma paradinha aqui para você entender. 42 meses equivale a 3 anos e meio. Eu já ensinei para você,
o que são os 3 anos e meio. A grande tribulação será um período de quantos anos? 7 anos. Esses 7 anos é dividido em 2 partes. Parte A, parte B. A parte A, 3 anos e meio. E a parte B, 3 anos e meio. Aqui está falando de uma parte dessas duas. Que parte é essa, pastor? A segunda. A segunda parte, que é o tempo do qual Deus vai derramar a sua ira sobre este mundo. E diz no verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse, lutasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, essa besta vai dominar em qualquer lugar do mundo. Ela vai exercer autoridade. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quer dizer, todos têm ouvidos, mas ninguém tem ouvidos para ouvir o que Deus diz. Por isso ele diz isso aí. Se alguém tem ouvidos, ouça. Esses são dias que Deus está falando. Mas muitos não têm ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Há coisas que Deus está falando para o mundo, mas muitos crentes entorpecidos não conseguem ouvir, porque não aplicam os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar. E diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Verso 11, é outra besta, é a segunda do capítulo 13. Diz aí, vi ainda outra besta emergir da terra. A primeira emergiu de onde, meus irmãos? Do mar. A segunda é da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha, abre um parênteses aqui. Diz que a segunda besta, a que emerge da terra, faz sinais. Então, aqui você precisa entender uma coisa. Nem todo mundo que opera sinais e maravilhas significa que ele procede de Deus. O critério para você reconhecer se alguém é de Deus ou não é se ele opera milagres. Ah, mas aquele pastor, ele ora, as pessoas são curadas. Ah, mas aquele pastor é poderoso. Quando ele prega, coisas acontecem, mas esse não é o sinal pelo qual você identifica aqueles que são enviados da parte de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Porque essa besta opera sinais e maravilhas, diz o texto. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, que é a primeira, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria.
aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Qual que é o número da besta? 666. 3 vezes o número 6. Porque o número do homem na Bíblia é o número 6. Então vai ser o ápice. No final dos tempos, vai ser o ápice da humanidade, do poder do homem, da capacidade do homem. Porque é o homem 3 vezes sendo homem. Então, às vezes as pessoas pensam que o mundo vai melhorar. Deixa eu te falar, o mundo não vai melhorar. O mundo só vai piorar. Pastor, mas o senhor está me desanimando. Não, eu só estou te ensinando a verdade. Se você tem esperança no mundo, ela tem que acabar. Sua esperança tem que ser o Senhor, amém? É o Senhor a nossa esperança. Mas esse mundo não vai melhorar, ele vai piorar. Então as pessoas dizem aí, o coronavírus vai mudar a humanidade. As pessoas vão ficar mais sensíveis, as pessoas vão ficar, não é? Mais amáveis. Não, as pessoas estão ficando pior. Estão ficando pior, está tendo protesto lá nos Estados Unidos. Sujeito matando o outro na rua, espancando, chutando. E isso tudo dentro de onde? Da pandemia. Então o homem não vai melhorar, na realidade o homem vai piorar cada vez mais. É por isso que se faz a necessidade da igreja, porque a igreja é como a arca de Noé. O mundo pode estar perdido lá fora, mas você está aqui dentro guardado em nome de Jesus. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fique dentro da arca, irmão. Então o texto diz que são 2 bestas. Uma emerge do mar e a outra emerge da terra. Pastor, o que é o mar e o que é a terra? Você sabe, há 2 divisões básicas no mundo. O mundo é separado por terra e por mar. Só tem essas 2 divisões no mundo. Ou é terra ou é mar. Aos olhos de Deus, a humanidade é separada em 2 povos. Quais são esses povos? O povo judeu é um desses povos, e o resto do mundo é outro povo. A Bíblia chama o resto do mundo de quem não é judeu de gentio. Pastor, quem é o gentio? O gentio é aquele que não é o quê? Judeu. Então, na Bíblia, a terra aponta para o povo judeu, mas o mar aponta para as nações. A mesma palavra no original para gentio é a mesma palavra para nações. Então, logo, o significado aqui é de que uma besta vai surgir de Israel, e outra besta vai surgir das nações. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que são essas bestas? Essas bestas são líderes. Um é chamado de anticristo. E o outro é chamado de falso profeta. O anticristo é a besta que vai emergir das nações, porque ele é um líder político. Hoje eu vou te explicar a respeito disso. Ele é um líder político. Ele vai ser um governante mundial. Mas o falso profeta, ele é um líder espiritual, ele é um líder religioso, por isso diz que ele opera sinais e faz prodígios, porque é um líder espiritual. Então são 2 líderes essas 2 bestas, você precisa entender isso. Agora, a respeito do anticristo, que é o líder mundial, líder político, que é a besta que emerge do mar. A palavra anticristo, na realidade, é um adjetivo. Por quê? A palavra anticristo significa contra Cristo. Então, anti significa contra. É um prefixo. Então, antiderrapante. Significa que é contra derrapar. Entendeu?
Então, anti significa contra. Então, o anticristo é aquele que é contra Cristo, a pessoa de Cristo. Agora, a Bíblia menciona que existem pessoas que são anticristos, isso está registrado lá em 1 João, mas também a Bíblia aponta que um dia virá alguém que é o anticristo, uma pessoa que virá. Quem que é essa pessoa? A besta que emerge do mar. Projeta para mim aí 1 João capítulo 2, verso 18. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia também lá, para você acompanhar na sua própria Bíblia. O texto diz lá em 1 João capítulo 2, verso 18: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o quê? O que, meus irmãos? O anticristo. Aqui já não é um adjetivo. Então o pastor tem que ensinar até português, matemática. Aqui não está falando de um adjetivo. Aqui está falando de um substantivo. É uma pessoa. Ele está falando virá a pessoa, o anticristo. Mas aí logo em seguida ele diz, também agora muitos anticristos têm surgido. Aqui é adjetivo. E aí ele completa dizendo, pelo que conhecemos que é a última hora. O que João está querendo dizer? João está querendo dizer o seguinte, que antes do anticristo, que é a besta que emerge do mar, surgir, aparecer, muitos anticristos iriam aparecer antes dele. Porque seria a maneira de Deus mostrar para você, revelar para você como será o anticristo. Então, no decorrer da história, nós temos muitos homens, muitos líderes políticos que foram anticristos e que têm característica do anticristo que virá um dia governar esse mundo. Muitos. Então, por exemplo, mais recentemente nós tivemos Hitler. Hitler é um tipo de anticristo. Perseguiu o povo judeu. O anticristo vai perseguir o povo judeu na grande tribulação. Outros líderes mundiais que nós tivemos no passado. Nós tivemos, por exemplo, os imperadores romanos. Nós tivemos Napoleão Bonaparte. Todos eles foram anticristos, mas nenhum deles era o anticristo, porque ambos passaram, ficaram na história, mas ainda virá um pior do que eles, é a besta que vai emergir do mar, é um líder político. Agora, quando ele vier, ele virá para governar esse mundo. Então o final dessa era será um final onde nós vamos ter um governo mundial. Hoje, essa expressão governo mundial, ela não é muito comum, mas tem outras expressões que apontam para um governo mundial. Uma mais comum, que quase todo mundo fala hoje, é globalismo. O globalismo. Então, eu me lembro que há uns 30 anos atrás a gente começou a ouvir essa palavra. 25 anos atrás a gente começava a ouvir sobre o globalismo, a internet veio, a globalização, o mundo agora ficou pequeno, todo mundo relaciona com todo mundo, é o globalismo. Então o mundo vem caminhando cada vez mais para ser globalizado, para se entrar num sistema aonde haverá apenas um único governo. E nesse governo haverá então um governante mundial. Lá no passado, lá em Gênesis tem um registro da primeira vez que um homem quis fazer uma globalização nesse mundo. Eu vou mostrar isso para você. Pega a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 11. Aliás, vamos ler no capítulo 10. Capítulo 10, verso 8 e 9. A Bíblia registra a respeito de um homem que foi o primeiro a querer globalizar o mundo. Capítulo 10, verso 8 e 9.
Olha para a sua Bíblia aí, ou olha para o projetor. Diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então aqui está registrada a menção sobre um líder que houve no passado, cujo nome era Nimrod. Nimrod era neto de Cã, que era filho de Noé. Se você conhece a Bíblia, você sabe que dos 3 filhos de Noé, um deles foi amaldiçoado. Qual foi amaldiçoado? Cã. O neto de Cã se chamava Nimrod. A Bíblia menciona sobre ele, não diz o que ele fez, porque o que ele fez está no capítulo 11, que é a Torre de Babel. Mas a Bíblia registra aqui que ele foi caçador diante do Senhor. A palavra diante aqui não foi melhor traduzida. No original significa contra. Então o versículo seria melhor traduzido dizendo o seguinte: foi valente caçador contra o Senhor. O próprio nome Nimrod significa rebeldia. Rebeldia. Nimrod foi um homem rebelde contra Deus. E quando nós não temos totalmente a história de uma pessoa na Bíblia, nós temos que ir para a história universal. E a história universal conta que Nimrod foi o homem que encabeçou a construção da Torre de Babel, no capítulo 11 do livro de Gênesis. E por que que ele construiu a torre? Você sabe da história. Por isso que ele foi o primeiro globalista do mundo. Porque Deus disse para Noé: vocês vão crescer, se multiplicar e vão o quê? Se esparramar. Mas qual foi a intenção da Torre de Babel? Foi de juntar. Ele falou: nós não vamos obedecer a Deus, nós vamos ficar todo mundo junto. E a história diz que ele quis juntar as pessoas numa rebelião contra Deus. Então nós podemos dizer que o primeiro anticristo foi Nimrod, porque ele quis globalizar o mundo numa rebeldia contra quem? Contra Deus. Então Nimrod é um tipo de anticristo e foi um globalista. Então nós temos vivido tempos difíceis. Por quê? Porque nós vemos uma ação política no mundo tentando tornar o mundo um único governo. Entende? Eu disse em algumas pregações aí atrás, mais ou menos 20 dias atrás, 15 dias atrás, eu ouvi o ex-presidente Lula falando que já não dá mais para esperar, nós temos que ter um governo mundial. Eu vi também o ex-governador de São Paulo dando uma entrevista e falando a mesma coisa, Geraldo Alckmin, dizendo que não dá mais, tem que existir um governo mundial. O ex-ministro também da Inglaterra, do Reino Unido, disse a mesma coisa. Ou seja, está havendo um clamor no mundo para que haja um governo mundial. Isso é novidade para nós? Não, pode ser para você que não conhece a Bíblia. Mas anos e anos isso tem sido pregado, só que as coisas estão afunilando diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo um governo mundial surgir, e nesse governo mundial quem vai governar é o anticristo. Pastor, mas qual o problema disso? O problema é que o anticristo vai surgir no período da grande tribulação, no tempo em que Deus vai derramar a sua ira. E diz o texto, como você viu, ele vai perseguir os crentes. Todo crente que estiver aqui nesse tempo vai ser perseguido pelo anticristo. Pastor, eu não quero ser perseguido. Então você tem que ser arrebatado. Fala para o irmão que está do lado aí, você tem que ser arrebatado, irmão. Eu não quero ficar para ver o anticristo. Eu não sei quanto é você, mas eu não quero. Eu vou subir. Eu não vou ficar nesse lugar, amém, meus irmãos? Mas nem todo crente vai subir. Nem todo crente vai subir. Eu ensinei isso no domingo passado.
Uma parte da igreja vai ser arrebatada. Qual a parte da igreja que vai ser arrebatada? São os vencedores. Quem é vencedor aqui, diga glória a Deus. Vencedores serão arrebatados. Não vencedores permanecerão aqui para a grande tribulação. E estarão debaixo da perseguição deste homem maligno chamado Anticristo. Serão perseguidos. E todo aquele que não tiver a marca do Anticristo na sua mão direita ou na fronte, ele será morto. Então por isso vai haver muitos mártires crentes no período da grande tribulação. Porque você mesmo, imagina, você está sabendo disso agora. Você fica. Você vai aceitar a marca da besta? Pergunta para o irmão, você aceita a marca, irmão? Pois é. Por isso que eu estou te alertando. Então se você ficar, eu já te dou um conselho. Não aceita, amém? Não aceita. Você vai ter que morrer ou vai ter que se esconder. Porque diz o texto que ninguém vai comprar ou vender se não tiver o quê? A marca. Em poucos anos, para você ter uma ideia do afunilamento disso, já se diz que em poucos anos não terá mais moeda de papel. Vai ser tudo o quê? Digital. É a criptomoeda. Não é? Por que você acha que eles estão promovendo a criptomoeda? Porque se todo mundo tiver que lidar com criptomoeda, com dinheiro digital, agora nós somos controlados. Porque se você pega um dinheiro em papel e você sai gastando aí na rua, ninguém tem como comprovar onde você gastou esse dinheiro. Mas se você tem que usar dinheiro digital, fica tudo registrado. Ou você entra no sistema, ou você não tem como comprar nada. Está chegando o governo mundial diante dos nossos olhos. E a Bíblia chama esse governo, então, de o governo da besta. Agora, eu quero interpretar algumas coisas para você hoje. Hoje você vai conhecer a Bíblia. Diga glória a Deus. Não, você é de uma igreja bíblica. Amém por isso, irmãos? Amém. Então, para interpretar Apocalipse, nós precisamos entender Daniel, porque o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Eu falei da profecia das 70 semanas de Daniel para você. Mas existem mais duas coisas importantes a respeito da profecia da conclusão das eras em Daniel. Lá no capítulo 2, Daniel interpreta um sonho, que é um sonho profético. No capítulo 7 de Daniel, Daniel tem uma visão profética. E no capítulo 7, ele tem a profecia das 70 semanas de Israel, que são chamadas de Daniel. Eu já falei das 70 semanas para você, então eu vou falar do sonho que ele interpretou e vou falar da visão que ele teve, para completar tudo que eu falei a respeito da grande tribulação, do arrebatamento e do fim dos tempos, então. Então preste atenção. O capítulo 2 de Daniel, ele interpreta um sonho. Esse sonho é do imperador chamado Nabucodonosor. A história diz que Nabucodonosor teve um sonho, ele acordou do sonho, ele então disse para todos os sábios do império, ele disse o seguinte: eu tenho um sonho e eu preciso da interpretação dele. Só que tem um detalhe, eu não vou falar qual é o sonho, vocês vão ter que me falar o que eu sonhei e vai ter que interpretar o que eu sonhei. Pensa. E aí os sábios disseram, mas isso é impossível, ninguém no mundo pode fazer tal coisa. E ele falou o seguinte: tem mais uma, se vocês não revelar meu sonho e não interpretar, todos vão morrer. E aí eles falaram, é impossível, não tem como. Ele falou, então mata todo mundo. E aí Daniel se pôs a orar e
começou a buscar a Deus para que Deus revelasse o sonho dele. Está lá no capítulo 2. Depois leia. E ele começou a orar e jejuar. Deus então revelou de forma espiritual o sonho que Nabucodonosor teve. E ele se apresentou diante do imperador e ele falou: eu tenho a interpretação do sonho. E ele começou a falar. E tudo aquilo que Nabucodonosor sonhou, ele falou. E depois que ele terminou de falar, ele interpretou. E a Bíblia diz que depois que ele interpretou, Nabucodonosor caiu prostrado diante dele e falou: só o seu Deus é o verdadeiro Deus. E aí, nesse capítulo 2 é revelado o sonho de Nabucodonosor, que é um sonho profético. E qual que era o sonho, pastor? O sonho era de uma grande estátua. E essa estátua era dividida em 4 partes. As partes eram distintas por causa do material dela, de cada parte. E ela era dividida da seguinte maneira: a primeira parte era a cabeça. A cabeça era feita de ouro. A segunda parte era o peito e os braços. E essa parte era de prata. A terceira parte era o quadril, e esse quadril era de bronze. E a quarta parte eram as pernas e os pés e os dedos, que era composto de ferro, mas com uma diferença nessa parte: os dedos dos pés não era totalmente de ferro, era misturado ferro com barro. Tinha esse detalhe. O que significa isso? O próprio Daniel interpreta a profecia naquele tempo, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, quando ele estava na Babilônia, no período do Império Babilônico, do primeiro imperador chamado Nabucodonosor, que o texto menciona. E ele interpreta dizendo: é uma profecia para o futuro, a respeito de governantes que virão depois do Senhor, ele diz. E ele diz: olha, a cabeça que é de ouro aponta para você. Você é a cabeça de ouro. Mas logo em seguida, o peito e os braços é um outro governante que virá depois de você. E sucessivamente os outros. Então ele estava falando de 4 impérios mundiais. O primeiro império é o Império Babilônico, cujo o imperador era quem? Nabucodonosor. Logo em seguida, se você conhece a história, você sabe, o próprio livro de Daniel registra essa mudança de império. O Império Babilônico foi invadido pelo Império Medo-Persa. É por isso que o segundo império, que é o peito com 2 braços, é o Império Medo-Persa, porque é a junção de 2 governos, a Média e a Persa. A Pérsia. Logo em seguida, algumas centenas de anos depois, vem um outro império que invade o Império Medo-Persa. É o Império Macedônico, é o Império Grego, liderado por um governante, talvez o maior deles, chamado de Alexandre o Grande. E ele então derrota o Império Medo-Persa e passa a ser um governante mundial naquela ocasião. Depois do Império Macedônico veio outro império, o quarto império, que são as pernas com os pés e os dedos misturados de ferro com barro. Que império foi esse? O Império Romano. Jesus nasceu no tempo do Império Romano. Foi o maior de todos eles. Aquele que teve uma durabilidade maior, porque o Império Romano terminou mais ou menos no ano 465 da nossa era. Então foram centenas de anos de domínio do Império Romano. Porém, olha para cá, presta atenção. Presta muita atenção, hoje você vai precisar se ligar. Porém, o último império dos 4, que é o Império Romano, tem um detalhe: os dedos são misturados. E esses dedos misturados de ferro com barro aponta para uma mistura que é a democracia.
Por que é a democracia? Porque o barro na Bíblia aponta para o homem, para o governo do homem. Então significa que o quarto império, ele terá uma extensão no final dos tempos. No final dos tempos, o Império Romano, que são as pernas de ferro, e os pés que são de ferro, mas também são de barro nos dedos, ele vai ressurgir. Por que vai ressurgir? Projeta para mim, Daniel capítulo 2, verso 43. Eu vou ler na minha Bíblia. Deixa eu melhor aqui. Você tem Bíblia? Abra a sua Bíblia. É bom que você já vai treinando a abrir a sua Bíblia. Verso 43 do capítulo 2, falando a respeito do quarto império, que são as pernas, os pés e os dedos. Diz aí: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, Deus do céu suscitará um reino que não será mais destruído. Olha para cá, que reino é esse que Deus vai levantar? É o reino milenar. Então no final dos tempos, nós estamos no final dos tempos ainda? Não. Então esse detalhe aqui aponta para o fato de que este império, o quarto império, que é o Império Romano, ele vai existir quando Jesus o quê? Voltar. Então diga para o irmão que está do seu lado: o Império Romano, fala mais forte, o Império Romano vai ressurgir. Por isso que essa profecia aponta para o final dos tempos. Porque diz que no tempo desse quarto império, o Senhor vai voltar e estabelecer o seu reino. A constatação também vem no capítulo 7, quando ele tem uma visão. E qual que é a visão que ele tem? Eu não tenho como ler a Bíblia toda para você hoje, mas olha para cá, você tem que confiar em mim. Quem acredita em mim, diga amém. Mas confirma depois, tá bom? Então veja, qual que é a visão que ele tem no capítulo 7? É uma visão de 4 animais. Qual que é o primeiro animal? Ele vê um leão que tem asas. O segundo animal é um urso, um grande urso que tem 3 costelas na boca. O terceiro animal é um leopardo que tem 4 cabeças. E o quarto animal não tem descrição, porque ele é terrível, diz ele. Não tem nem como descrevê-lo, o quarto animal. Os 4 animais são equivalentes às 4 partes da estátua de Nabucodonosor, porque o leão aponta para o primeiro imperador. Sabe, as roupas dos soldados e os escudos dos soldados de Nabucodonosor, eles tinham um símbolo. Qual que era o símbolo? Era um leão com asas. Por isso que o primeiro animal aponta para o Império Babilônico. O segundo animal, que é o urso, aponta para o Império Medo-Persa. Você sabe que de todos os animais da natureza, o único animal que mata por prazer, sabe qual que é? É o urso. Nenhum outro animal mata por prazer. Ele mata porque ele está com medo ou ele está com fome. Mas o único animal que mata por prazer é o urso. O pior de todos os impérios que matou na história foi o Império Medo-Persa. Eles matavam em grande escala. Por isso que o segundo animal aponta para o Império Medo-Persa. O terceiro animal é um leopardo com 4 cabeças e aponta para o Império Grego de Alexandre o Grande, porque quando Alexandre morreu com 32 anos de idade apenas, ele tinha dominado o mundo inteiro. E a história diz que o seu reino foi dividido em 4 partes, que são os seus 4 generais. Por isso o leopardo, ele tem 4 cabeças. Porque o Império Macedônico, o Império Grego foi dividido em 4.
E este império é um leopardo porque nenhum outro império cresceu tão rapidamente como o Império Grego. E você sabe, o animal mais veloz da terra qual que é? O leopardo. Tudo isso Daniel previu, ou preveu, não sei qual que é a palavra, no futuro. Ele viu. E o quarto animal é indescritível, e ele aponta para o quarto império, que é o Império Romano. E a respeito dele, eu tenho algo a falar também, provando para você que ele vai ressurgir no fim dos tempos. Por quê? Porque lá no capítulo 7, vamos para a Bíblia, capítulo 7, verso 7. Falando do quarto animal, capítulo 7, verso 7. Vamos ler o 7 e o 8, diz: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, e que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres? 10. Agora olha para cá, não fecha a Bíblia ainda. Nós lemos capítulo 3 de Apocalipse. A besta que emerge do mar tem quantos chifres? 10. 10 chifres. Quantos dedos tem os pés da estátua de Nabucodonosor? 10. Então, os pés da estátua apontam para o Império Romano, assim como o quarto animal na visão do capítulo 7 de Daniel também aponta para o Império Romano, mas também no capítulo 13 de Apocalipse, falando da besta que emerge do mar, aponta para o Império Romano, porém vai ressurgir no final dos tempos. E diz ainda mais, olha para a sua Bíblia, verso 8: Estando eu a observar os chifres, é bom você saber o que é o chifre. Chifre na Bíblia aponta para governo, para reis, para autoridade. Então serão 10 reinos que vai surgir no final dos tempos e que vai governar o mundo inteiro. Pastor, são 10 nações? Não sei, eu acredito que não é, mas para mim serão 10 sistemas de governo que vão acontecer no mundo e que vai dominar o restante do mundo. E o anticristo vai dominar sobre esses 10 sistemas, por isso que são chifres aqui. E diz aí: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava em insolência. Quem é esse pequeno chifre? É o anticristo. Então aqui nós vemos na profecia de Daniel que o quarto império, que é o Império Romano, vai surgir no final dos tempos. Pastor, como vai se dar isso? Eu vou te explicar quando eu chegar lá no capítulo 17, como vai ser o Império Romano na atualidade. É evidente que não vai ser como antigamente, mas você vai compreender como vai ser esse império no nosso tempo. Agora, a Bíblia diz que nesse governo haverá um líder, e esse líder é o anticristo. Daniel chama ele de o príncipe que virá, lá no capítulo 9, verso 26. Ele também é tipificado por um rei em Daniel. Vamos abrir lá em Daniel capítulo 11, verso 36. Tem algumas características a respeito dele, no verso 36 e também no verso 37. Diz aí: este rei, ele é mencionado como rei aqui porque é um governante, fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses,
falará coisas incríveis e será próspero. Significa que ele vai conseguir dominar. É isso que significa a palavra próspero. Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Agora observe o verso 37, diz: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Teólogos dizem, baseado nesse texto aqui, que menciona a respeito do anticristo, que essa expressão não terá respeito nem ao desejo de mulheres, de que provavelmente o anticristo vai ser um homossexual. Por que você acha que tem crescido essa onda? Por que você vê que cada vez mais essa agenda ela tem avançado? Porque muito provavelmente isso é verdade. Agora é um achômetro. Eu acho que o anticristo de fato vai ser um homossexual, porque vai ser alguém que afronta a Deus, que fala blasfêmias contra Deus, como diz lá no capítulo 13 de Apocalipse. O que nós mais vemos no movimento, nem propriamente é o homossexual. Tem muitos homossexuais, eu vou falar para você, eles não causam problema nenhum mesmo, estão errados, mas existe uma agenda de gays lá fora, que blasfema contra Deus. Não ocorre essas coisas na parada gay? Acontece ou não acontece? Acontece. Eles afrontam, eles colocam lá a imagem de Jesus crucificado, dizendo Jesus era o quê? Gay. Então muito provavelmente o anticristo será de fato um homossexual governando esse mundo e falando blasfêmias contra Deus. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quero ler esse texto com você também. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Novo Testamento, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 3 e 4. Paulo menciona a respeito do anticristo aqui como sendo o homem da iniquidade. Diz aí: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então aqui Paulo diz que ele é o homem da iniquidade, e que em algum momento ele vai aparecer, e que ele se levanta contra tudo o que é de Deus. Irmãos, vamos ser francos, falar de Deus hoje está fácil? Não está. O mundo tem cada vez mais se tornado anticristão. Você não pode falar de Jesus em algumas instituições. Você veja, tem lugares aí que tudo está funcionando, mas igrejas não são permitidas de fazer o quê? Culto. Tudo pode fazer culto, reunião, mas igreja não pode. Pastor, mas todo mundo aí fora é anticristão? Eu acredito que não. Eu acredito que tem governante aí que tem outros, não é? Outros desejos espúrios. Ir contra o presidente é um deles, não é? Às vezes alguns têm medo, de abrir certas coisas e pessoas morrerem, a conta chegar para ele, a culpa. Mas de fato existem governantes que são anticristãos. E eu vou falar uma opinião pessoal minha para você. Graças a Deus que o PT não ganhou a eleição passada. Porque eu vou falar para você, se nós tivéssemos o governo do PT hoje, você não estaria aqui não.
igreja não abria mais não. Não abriria. Por quê? Porque há um espírito anticristão contra a igreja, contra tudo aquilo que tem o nome de Deus. É uma afronta para eles. É o espírito do anticristo que está lá fora. Então Paulo chama este homem, que é o anticristo, de um homem da iniquidade. Vamos lá para Apocalipse capítulo 11, verso 7. Eu vou encerrar falando então do anticristo e depois quero falar do falso profeta de maneira mais rápida e encerrar falando do governo mundial. Apocalipse capítulo 11, verso 7. Os irmãos, o louvor pode subir aqui. Pode já estar comigo aqui. Último livro da Bíblia, capítulo 11, verso 7. Eu só quero falar um detalhe que você precisa conhecer a respeito do anticristo. Capítulo 11, verso 7 diz: quando tiveram então concluído o testemunho que devem dar, presta atenção no texto, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, que surge de onde, meus irmãos? Do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Bom, capítulo 11 fala a respeito das duas testemunhas que Deus vai enviar no período da grande tribulação para pregar o evangelho, para pregar para o povo judeu em Jerusalém. Essas duas testemunhas, elas são tidas como sendo Moisés e Elias. Lá no capítulo 17 do livro de Mateus, quando Jesus sobe ao monte e é transfigurado, há duas pessoas que vêm do Antigo Testamento e aparecem para Jesus. Quem são elas? Quem? Elias e Moisés. Por que são Elias e Moisés? Porque Moisés representa a lei. Elias foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Então, os dois representam o Antigo Testamento. E eles ressurgirão. Você sabe, Elias não morreu. Não sei se você sabe disso. Elias não morreu. A Bíblia diz que Elias foi o quê? Arrebatado. Há teólogos que dizem que um deles tem que ser Elias, porque lá em Hebreus capítulo 11 diz que todos têm que morrer uma vez. Então Deus vai mandar ele de volta para morrer. A respeito de Moisés, diz que Moisés morreu. Mas lá no livro de Judas, há um fato interessante. Judas diz que quando Moisés morreu, houve uma luta entre Miguel e Satanás. Esses dois brigam direto, né? Esses dois lutam direto um contra o outro. Mas lá Judas menciona que os dois brigaram. Por quê? Porque Satanás queria possuir o corpo de Moisés para enganar o povo. Então teólogos dizem que possivelmente vai ser Moisés, que talvez Moisés nem tenha morrido. Eu não estou dizendo que eu creio nisso, só estou mencionando para você. Mas eu creio que vai ser Moisés e Elias. Eles serão as duas testemunhas. O texto aqui, do capítulo 11, verso 7, diz que a besta que emerge do mar, que é a mesma que emerge do abismo, vou explicar isso para você, vai matar eles. E vai expor o corpo deles em praça pública, está lá no capítulo 11. Mas ao terceiro dia, diz lá, diante dos olhos do mundo inteiro, eu acredito que porque tem celular, todo mundo vai ver isso no mundo inteiro, vai mostrar. Diz o texto que eles vão ressuscitar. Vai ser um evento mundial o que vai ocorrer naquele dia. Mas ali está dizendo que a besta que emerge do abismo. Pastor, não tem uma terceira, porque tem uma que é do mar, outra que é da terra. Mas e essa que é a do abismo? É a mesma que emerge do mar. Se você ouviu minhas palavras, você sabe que a quinta trombeta
é uma estrela que cai do céu e abre a terra de tal modo que vai expor o abismo. O abismo está no centro da terra. Eu expliquei para você, o Hades é dividido em duas partes. Quais são elas? Uma parte é o paraíso, outra parte é o inferno. O que divide essas duas partes é o abismo. Ambos estão lá no centro da terra. Essa estrela vai cair e vai abrir a terra. E demônios que estão presos lá, desde a ocasião em que eles quiseram dormir com mulheres, lá em Gênesis capítulo 6, e possuíram as mulheres, e geraram os nefilins, que são os gigantes na terra. Deus tomou eles e trancou eles no abismo. Na grande tribulação, a estrela vai cair, abrir o abismo, e eles virão para esse mundo. E vão começar a oprimir as pessoas deste mundo. Mas lá, diz que o rei deles é um demônio chamado Apolion. Provavelmente, o que vai ocorrer, eu vou te explicar agora o que é a besta que emerge do abismo. Diz lá no capítulo 13 que a besta vai morrer. Quem lembra disso? Diga amém. Eu falei disso. Ela vai morrer e vai ressuscitar. A crença é de que esse governante mundial vai morrer na metade da grande tribulação. E na metade da grande tribulação vai cair a estrela do céu. Vai abrir o abismo. Apolion vai sair de lá e vai entrar no corpo dele, do anticristo. E ele vai ressurgir, possuído por esse demônio. E a partir desse momento, ele vai perseguir o povo judeu e vai perseguir a igreja. É por isso que ela surge do abismo. Porque na primeira parte da grande tribulação é um homem anticristão. Mas na segunda parte é um homem possuído, completamente possuído por um demônio preso por milhares e milhares de anos. Pastor, por que eu tenho que saber dessas coisas? Porque veja bem, o texto diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem a chance de ser um crente vencedor, amém? Diga para o irmão do lado: seja um vencedor, irmão. Então a besta que surge do abismo é um demônio que vai possuir o anticristo. Pastor, quem que é o falso profeta? O falso profeta está escrito lá no texto. Ele vai fazer as pessoas adorar a primeira besta que emerge do mar. Ele é um líder religioso que vai fazer sinais no mundo inteiro, que vai enganar muitas pessoas e vai fazer com que elas recebam a marca da besta, que é o número 666. Esse é o falso profeta. A Bíblia diz que ele fala como cordeiro, mas na realidade ele é como o dragão. Ele vai ter falas bonitas para o mundo inteiro, mas por trás dele é o dragão, é Satanás, usando a vida dele para enganar muita gente. E por fim, o governo mundial. O que é o governo mundial? Deixa eu te falar, agora isso aqui é coisa minha, você não precisa acreditar não. Pode colocar aquela música lá para mim, do Yeshua. Presta atenção aqui. Existem dois grupos no mundo que querem dominar esse mundo. Quem são esses dois grupos? O primeiro grupo é chamado de globalistas. Existe um grupo de bilionários no mundo que querem dominar esse mundo. Eles pagam a mídia desse mundo para fazer com que o mundo seja dominado. Então olha para cá. Não acredite naquilo que você vê na Globo, viu? Não acredite naquilo que você vê na maioria das televisões. Porque esses homens bilionários financiam a mídia do mundo. E qual a intenção deles? A intenção deles é dominar esse mundo.
Eles são chamados de globalistas. Alguns chamam eles de Illuminatis, porque acredita que é um grupo que vem lá da Idade Média tentando dominar o mundo. Mas de fato, eles têm esse desejo. O segundo grupo, que quer dominar o mundo e ter um governo mundial, é a China e a Rússia. A China tem o desejo de dominar o mundo. Se você não sabe, a China está comprando muitas e muitas empresas no nosso país. Muitas. Na área da agricultura, isso já é visível, não é, Leandro? Não é mesmo, Bruno? Está aí, comprando muitas coisas. Porque o desejo deles é de dominar o mundo. São dois grupos tentando dominar o mundo: globalistas e a China comunista capitalista. Eu acredito que quando unir esses dois grupos no mundo, eles vão estabelecer o governo mundial. Agora, os sinais do governo mundial. Você sabe que muita gente está falando agora do novo normal. O que é o novo normal? O novo normal é o seguinte: agora a vida de todo mundo vai mudar depois do coronavírus. Só abaixa um pouquinho, irmãos. Vai mudar. Por que vai mudar? Porque agora vai ter mais controle. Agora você vai ser mais controlado. Já tem um controle. Quando você baixa lá um aplicativo no seu celular, eles não pedem a câmera do seu celular, eles não pedem o áudio do seu celular, eles não pedem acesso às fotos do seu celular. É porque eles querem saber tudo da sua vida. Quando você entra no Google, que você digita lá a busca de uma mercadoria, eles já sabem o que você gosta. Logo eles mandam uma propaganda para você no Google. É a inteligência artificial, é a inteligência 5G que está chegando no mundo. E é através dela que esse mundo vai ser dominado e que o governo mundial vai ser estabelecido. Isso é chamado de nova ordem mundial. É a nova ordem mundial que está chegando. E nela tem o novo normal. Qual que é o novo normal? O novo normal é que você tem que ser fiscalizado. Eu li agora há pouco, antes do culto, uma matéria sobre a China. Na China tem câmeras para todo lado na rua, vigiando as pessoas. A ponto de que se você tem um bom comportamento, você ganha pontos. E quando você vai no comércio comprar, porque você teve um bom comportamento, porque eles te vigiaram, eles te dão desconto. Mas se você não teve um bom comportamento na rua, então você não tem desconto. Eles vão até mesmo te reprimindo, para você ter que se submeter à vigilância deles. Então o mundo está sendo preparado. Essa tecnologia chamada 5G é a tecnologia que está lá na China. Ela está sendo introduzida no Brasil. Eles estão entrando com ela no Brasil. Qual a intenção deles? Dominar o Brasil e dominar o resto do mundo. O governo mundial não será democrático, filho. Eles vão controlar você. Eles vão dizer para você o que você pode e o que você não pode. A moeda digital vai ser implementada a ponto de saber com que você gasta. E saber e determinar na realidade se você vai poder gastar. Então eu digo para você, vai chegar um tempo que eles vão querer te proibir de dar dízimo, sabia disso? Porque eles são contra a igreja. Porque é o controle mundial que está surgindo através do novo normal. As ideologias anticristãs fazem parte desse governo. No capítulo 12, se você acompanhou a minha pregação domingo passado, o dragão tem uma cor. Que cor que é, irmãos? Vermelho. Eu acredito que o governo mundial tem uma ideologia esquerdista, progressista, porque a ideologia progressista é anticristã, é contra Deus. Por isso, olha para cá, eu estou terminando, olha para cá. Se você tem ideologia esquerdista, você tem a ideologia do anticristo, filho. Você tem a ideologia dele, você é contra Deus, você é contra Cristo.
porque eles são contra Cristo. Eles são contra tudo que é de Cristo, contra a família. A agenda esquerdista nesse mundo é para implementar o governo mundial. E o que está nessa agenda? O politicamente correto. Você não pode falar nada contra o que eles falam. Eu vi essa semana um sujeito, um pastor, eu acho exagerado o que ele colocou, não estou falando que tudo que ele falou é certo, mas ele falou que homem tem que ser homem. Isso eu concordo. Tem algum homem do seu lado? Fala assim, homem tem que ser homem. Aí ele falou algumas coisas que eu acho que é exagero. Ele falou, por exemplo, homem não tira foto dando beijinho pro celular. Homem, quando está na escada rolante sozinho, antes de chegar no final, ele dá um pulo. Homem que é homem, ele fala, né, que se ele é casado, ele não carrega a bolsa da mulher quando ela pede, ele não carrega no ombro, ele carrega aqui na mão. Eu sei que tem umas coisas exageradas, mas o que eu quero falar para você? Ele publicou isso na internet, o pessoal acabou com ele, porque hoje você não pode falar que homem tem que ser homem. Aliás, cada ano que passa, os homens deixam de ser homem. Cada vez mais vai degenerando. Homem já não é homem, mulher já não é mulher. E eu fico pensando, tem homem desse tempo agora, que se vier uma guerra e ele tiver que defender a mulher dele, ele corre para debaixo da saia dela. Porque ele não defende, ele corre. Porque isso é uma agenda que está sendo implementada pelos globalistas e pelos comunistas desse mundo. Não acho que todo mundo seja comunista, mas de fato existe sim uma agenda sendo implementada. Como por exemplo, comida. Você viu que comida hoje virou ideologia. E você nem percebe que isso é contra Deus. Tem gente falando que não pode matar uma vaca para você comer, porque tadinho das vacas, as vacas são iguais às pessoas. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é igual uma vaca. Você é diferente. Mas da onde vem essa ideologia? Vem contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de Deus. Mas animal nenhum é imagem e semelhança de Deus. Aí eles dizem, não tem diferença entre o homem e a galinha. Eu não sou galinha. Amém? Essa palavra galinha não é boa não, né? Então veja. Essa questão da ideologia de gênero, tudo faz parte do governo mundial. O anticristianismo, a gente não pode mais ter liberdade de pregar, não pode falar que é contra o homossexualismo. O mundo está virando isso, filho. Você está vendo aí as notícias que está acontecendo? Esse mundo está virando um caos. O mundo está mudando. E está acelerando para a chegada do governo mundial e, consequentemente, a chegada do anticristo. Quero que você fique de pé agora. E eu quero encerrar te falando algo. Eu acho que alguma coisa mudou depois do coronavírus. Eu não acho que o que mudou é que as pessoas vão ficar mais sensíveis. Não. Ninguém muda porque está com medo. O medo não tem capacidade de mudar ninguém. Você sabe quando caiu as 2 torres gêmeas dos Estados Unidos, muitos crentes desviados nos Estados Unidos, porque é um país evangélico, voltaram para a igreja, porque pensaram que o mundo ia acabar. Mas passaram-se alguns meses, eles viram que o mundo não ia acabar, o que eles fizeram? Voltaram para o mundo.
porque foi o medo que levou eles para a igreja. Portanto, o medo não tem capacidade de transformar ninguém. Quando acabar o medo do coronavírus, vai voltar tudo ao normal. Tem muita gente falando, agora eu vou ficar mais com a minha família. Vai nada. Na hora que tudo voltar ao normal, você vai trabalhar mais ainda. Você só fala isso porque você está no medo. Entende? Então o homem não vai mudar por causa do coronavírus. Vai mudar algumas coisas. Você vai ser mais controlado. Porque agora eles viram como é que controla você. E como que controla você? Através de quê? Medo. Se tiver medo, eles fazem o que quiser da população. Então, o coronavírus aponta para algo espiritual. Alguma coisa mudou, irmão. Os tempos mudaram. Se você não percebeu isso, então você tem que perceber. Alguma coisa mudou. É como se fosse um start agora. E eu acredito que para surgir o governo mundial vai ter que ter um gatilho, um disparo. Muito pior do que o coronavírus. Que eu acho que vai ser um vírus tão letal, porque esse vírus aí é fichinha. Esse vírus aí é fraquinho. Mas quando vier um vírus que matar centenas de milhões de pessoas no mundo, isso vai virar uma desordem. A economia vai acabar do mundo e vai ter que surgir alguém para controlar, para ser a salvação. Vai surgir o governo mundial, vai surgir o anticristo. Mas eu não vou estar aqui para ver isso e você também não, amém? Nós vamos subir com o Senhor. Feche os seus olhos, põe a mão no seu peito, comece a orar e dizer: Senhor, faz de mim um crente vencedor.